pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Babi e você está no Baião Board Games. Hoje, para darmos sequência ao nosso esquema de vasas japonesas. Yay! Vasas japonesas. Hoje, no caso, o nosso xodózinho da vez, King's Trick Takers, que participa do mesmo universo, compartilha o mesmo universo com o Trick Takers, mas esta, creio eu, seja uma versão desenvolvida. É um jogo maravilhoso, um jogo muito incrível, a gente não tem conseguido parar de jogar, gente, sério mesmo, a gente está jogando sempre, mas, no entanto, contudo, todavia, é um jogo muito rico em detalhes, até porque nos apresenta muitos personagens, cada um com suas respectivas individualidades. Então, por conta disso, hoje nós resolvemos trazer um vídeo de regras, pra gente ter esse olhar um pouco mais próximo, entende? E passar por esses detalhes de uma forma um pouquinho mais aprofundada. O que é que vocês acham, né? Beleza? Vocês vêm aqui comigo? Vocês vêm aqui comigo? Pois hoje fiquem com a nossa versão das regras de King's Trick Takers. Voltamos com um passe de mágica para a configuração que a nossa querida produção deixou para nós. Então, tudo o que vocês estão vendo aqui estava contido na caixinha de King's Trick Takers. Mas afinal, Babu, do que se trata o jogo King's Trick Takers? Então, vamos lá. Nós estamos no Reino Verde e reis e rainhas estão buscando por jogadores de vasas para nós confrontarmos uns aos outros ali, formarmos grupos e então a gente vai descobrir quem é o grande vencedor, quem é o grande campeão de vasas de todos os tempos. Então, para tanto, a gente vai escolher um trio real para formarmos um grupo, formarmos uma aliança, tá? Uma trinca de determinada cor e também uma variedade de personagens mágicos, cada um com habilidades únicas e especiais, tá? E essa galerinha vai ajudar a gente na nossa empreitada. Vamos lá, então. Começando por, temos aqui 2 manuais, um em japonês e um em inglês, tá? A gente já revela de antemão, que são manuais até relativamente grossinhos, com muitas imagens, ele busca explicar, mas infelizmente há grandes omissões, então a gente até precisou se valer ali de uma liberdade poética para tentar seguir ali uma certa lógica, a gente tentar suprir as omissões que a gente sentiu, que a gente encontrou nos manuais, tá? Mas não se preocupem que quando de fato a gente trazer o vídeo da gameplay, a gente vai pontuar. Beleza? A gente vai definir ali, a gente vai determinar em qual determinado ponto a gente precisou se valer de licença poética, de telepatia, beleza? Para tentar entender como é que se desenvolve um jogo em determinado ponto. Mas então, vamos lá, voltando para os componentes. Além dos manuais, nós temos 4 grandes cartas de auxílio ao jogador, beleza? Mostrando tanto a imagem dos personagens, que são, acredito eu, o grande diferencial desse jogo. Aqui uma breve explicação de cada carta, de cada habilidade, de cada carta de personagem. Uma breve explicação, mas ainda assim muito interessante. E ainda explica aqui mais ou menos a dinâmica do jogo. Beleza? É muito interessante essas cartas de auxílio. Nós temos aqui também um resumo das, pasmem, modalidades, porque além do jogo, além do modo comum para 3 a 5 jogadores, nós ainda temos modalidades especiais para 3 jogadores, para 4 jogadores e para 5 jogadores, além do modo específico para 2 jogadores. Então, há muito o que se resumir aqui. Olha que interessante, ó, aqui toda a jogabilidade do modo específico para 2 jogadores, aqui o modo I Am King, nós temos aqui o modo Emperor, nós temos aqui o modo Union.
tá? Então, assim, são muitas as formas de se jogar esse jogo, tá? Eu e Toninho ainda não tivemos a oportunidade de experimentarmos as modalidades especiais, então a gente tem focado bastante no modo comum ali, para 3 a 5 jogadores, ao mesmo modo, tanto para 3, tanto para 4, quanto para 5 jogadores, e às vezes a gente varia ali com o modo específico para 2 jogadores, mas de uma forma ou de outra tem sido, assim, digamos, a nossa febre do momento. Acho que a gente ainda não se cansou, mas em breve nós vamos experimentar essas modalidades distintas, tá? Nós temos aqui a carta de primeiro jogador, tanto um lado preto como um lado mais clarinho. Nós temos aqui a carta de expansão, tá? Nós temos aqui 15 cartas extras, mais 2 cartas de coringa, tá? Beleza? Para ser utilizada nas modalidades especiais. Por isso que elas estão ali naquele bloquinho, porque nós não utilizaremos na simulação que a gente vai apresentar para vocês hoje, tá? Mas entendam que o que existe nesse bloquinho aqui, ó, vocês percebem, são apenas mais do mesmo do que está aqui, aliás, do que está aqui, tá? Especificamente nos trios reais, mais 2 cartas extras de coringa. Nós temos aqui 15 cartas relacionadas ao trio real, uma trinca de cada cor, tá? Contendo reis, rainhas e valetes. Nós temos aqui 20 cartas de personagens mágicos, alguns personagens com mais de uma unidade, né? Nós temos aqui 2 personagens que possuem apenas uma carta, mas nós temos também alguns que possuem mais de uma carta. Estes 2, inclusive, possuem 3 cartas cada um, né? Nós temos aqui a carta Kizuna. A carta Kizuna é referente à carta da líder de torcida, tá? O poder especial da líder de torcida. Nós temos aqui as cartas também especiais do Berserker. E então ali estão os 4 principais naipes, o vermelho, o verde, o azul e o preto. E aqui o baralho, tá? A continuação destes naipes. São 10 cartas para cada naipe, beleza? E então, quinto e último naipe são os 2 modelos de cartas brancas, tá? 2 cartas do viadinho branco e 2 cartas da bandeirinha branca, beleza? Então, estes são os componentes. Eu vou trazer os nossos convidados especiais para a noite, tá? Aguarda aí, daqui a pouquinho eles chegam. E então nós vamos simular como é que funciona a jogabilidade de King's Trick Takers. A gente já antecipa para vocês que todas as modalidades possuem sempre necessariamente 3 rodadas, tá? 3 rodadas. E na modalidade de 3 a 5 jogadores, cada rodada possui 5 vasos, tá? E na modalidade específica para 2 jogadores, cada rodada possui 9 vasos, tá? Então, sempre, em qualquer modalidade, 3 rodadas. No modo comum, para 3 a 5 jogadores, 5 vasos cada rodada, totalizando 15 vasos por jogo. E no modo específico para 2 jogadores, nós temos 9 vasos por rodada, totalizando 27 vasos por jogo para 2 jogadores. Beleza? Pois eu vou chamar ali os nossos convidados especiais e eu já volto. Bom, achava que eu já ia trazer os nossos convidados especiais, né? Não, eu quis aproveitar o cenário que a produção organizou pra gente para então apresentar para vocês os personagens mágicos, tanto as trincas reais como os personagens, beleza? Então, uma breve introdução sobre a mecânica de Kings. Como eu disse anteriormente, o jogo terá 3 rodadas. Na modalidade que eu vou simular agora para vocês, será a modalidade para 3 jogadores, ou seja, 5 vasos por rodada, tá? Beleza? E o que vai acontecer antes da primeira rodada? Nós vamos escolher na ordem que a gente quiser. Uma trinca real, tá? Precisa ser, os 3 personagens precisam ser da mesma cor. Você não pode misturar rei vermelho com rainha azul com valete branco, beleza? Tem que ser uma trinca da mesma cor. Uma trinca em que os personagens são da mesma cor,
tá? Você não necessariamente precisa começar escolhendo a sua trinca real. Você pode começar escolhendo os personagens mágicos. São 3. 3 aqui, mais 3 aqui da trinca real. Beleza? Show! Então, vamos começar aqui pela trinca real. Então, como eu disse anteriormente, as trincas reais são formadas por reis, por rainhas e por valetes. Nas 2 primeiras rodadas, os valetes possuirão apenas habilidades passivas, tá? Quais sejam? Pontuar de acordo com o número de vasas que você obtiver ao final da rodada. Se ao final da rodada você não tiver ganho nenhuma vasa, você adquire 30 pontos. Ou, caso você tenha ganho 2 vasas, você adquire 30 pontos. Precisa ser o número exato de vasas, tá? Então, não vale pontuar 0 e depois pontuar 2, não. Ou então, caso você tenha ganho 3 vasas, você pontua esse 2. Não. Você precisa necessariamente ganhar exatamente 2 vasas para obter esses pontos, ou então nenhuma vasa para obter esses pontos, tá? O mesmo com o valete vermelho, muda apenas a quantidade de vasas necessárias para pontuar. Beleza? O mesmo com o valete azul, o mesmo com o valete branco, que inclusive te dá 3 opções de pontuação, tá? Para uma vasa, ou para 2 vasas, ou para 3 vasas ganhas. E por último, mas não menos importante, o valete preto, tá? O diferencial dos valetes é que na terceira e última rodada, eles podem servir também como cartas de aposta. Mas, Babu, o que apostas são essas? É aí que tá, meus pequenos gafanhotos? Esse é Ai, nossa senhora, essa é uma mecânica muito interessante de King's Trick Takers e que a gente também verifica em outros jogos, como, por exemplo, Cat in the Box. O que acontece aqui? Em toda rodada, nós precisamos ali definir quantas vasas a gente acredita que vai ganhar ao longo daquela rodada, tá? Esse processo se chama processo de aposta ou, como vem escrito nas cartas, bid, tá? Então, antes de começar a rodada, determinada rodada, você define ali, eu pretendo ganhar 2 vasas. Só que como é que você faz isso? Como é que você expressa isso no jogo? Você vira a carta do personagem mágico com a quantidade de vasas que você pretende ganhar. Todos os personagens mágicos, em regra, tá? Ou seja, os personagens mágicos, em regra, ao você virar a sua cartinha, terão aqui os números de aposta. Se eu, inclusive, aproximar melhor a cartinha para vocês, vocês vão verificar que logo aqui no cantinho de cada carta de personagem mágico já são antecipadas as pontuações da sua aposta. Então, caso você escolha esta carta aqui para ser utilizada como aposta, você simplesmente irá virá-la e então, ao final da rodada, caso você tenha feito nenhuma vaza, caso você não tenha ganho nenhuma vaza, você ganhará 30 pontos. Ou, caso você tenha ganho 2 vazas, você ganhará 60 pontos. Em regra, como eu disse, todos os personagens mágicos, eles vão te conceder essa prerrogativa, tá? Olha aqui, o Hermit. 2 ou 3 vazas. Berserker. 0 vasas. Nossa, o Berserker é difícil. E assim por diante. Vocês percebem que há sempre essa informação pretinha no canto nordeste de cada carta, beleza? As cartas que são diferentes são o Diabinho, tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar ele mais especificamente para vocês. E a líder de torcida, a cheerleader, tá bom? Beleza, então, vocês já entenderam que antes de cada rodada vocês precisarão fazer apostas, né? O que acontece é que na primeira e na segunda rodada você só pode apostar com uma carta de personagem mágico, aqui, tá? Você não pode apostar com nenhuma carta do trio real, tá? Mas na terceira e última rodada você poderá apostar, além da carta de personagem mágico, também com a carta de valete. Olha só o que ele tem aqui, ó.
A informaçãozinha pretinha, tá vendo? Todos os valetes possuem exatamente a mesma aposta, tá? Todos eles pedem para que você ganhe 3 vasas e caso você ganhe exatamente 3 vasas, você ganhará 100 pontos. Todos os valetes são iguais nesse sentido, tá? Como por exemplo, percebe? Show? Beleza. Então, na terceira e última rodada, você possui 3 opções. Ou você aposta unicamente com a sua carta de valete, o que é muito positivo, porque ao apostar com a sua cartinha de valete, você vira ela e então você não precisará apostar com nenhuma outra carta de personagem mágico, logo essas cartas poderão se utilizar de suas respectivas habilidades especiais, porque ao apostar com determinada carta, você vai perder os poderes mágicos dela, tá? Você não vai poder se utilizar desses poderes mágicos, porque essa carta agora, ela apenas existe ali para ser a sua carta de aposta, tá? Então, o Gambler virou simplesmente uma carta de aposta em que você ganhará pontos caso você faça 0 vasas ou 2 vasas, tá? Então, na terceira e última rodada, ao se utilizar da carta do valete como carta de aposta, você permite que as suas cartas de personagem permaneçam viradas para cima, logo você poderá se utilizar das habilidades desses personagens. Essa é a sua primeira opção. A segunda opção é apostar tanto com a carta do valete como com a carta de personagem. São 2 apostas distintas, tá? Em que você pode, inclusive, acumular pontos, olha, ganhando 3 vasas você ganha 100 pontos e ganhando 3 vasas aqui você ganha 70 pontos, ou seja, 170 caso você acerte a sua previsão. 170 pontos caso você de fato vença e tome para si 3 vasas, entendeu? Então é muito interessante. Ou você também pode mirar em ganhar 100 pontos com 3 vasos, mas vai que você só fez 2, ó, ainda assim você ganhou 40 pontos, o que é muito positivo, tá? Beleza. E a terceira e última opção é apostar unicamente com a sua cartinha de personagem, tá? Cartinha de personagem. Deixando o valetezinho aqui quietinho para poder contar, para poder se utilizar da sua habilidade passiva e contar com mais pontos, né? Acumular. Olha só, o valete viradinho para cima vai te dar 30 pontos caso você tenha 2 vitórias. E aqui, ó, mais 60 pontos caso você ganhe 2 vasas. Então, olha aí que legal, né? Dá para você unir estratégias, verificar aí quais cartas combinam melhor com outras quais e assim por diante, tá? Belezinha? Pois, um breve momento para explicar o processo de aposta para vocês. Se ficou ainda muito abstrato, não se preocupem, eu vou simular aqui as rodadas, tá? Com os nossos convidados especiais e depois ainda teremos um vídeo específico para as gameplays, tá? Beleza? Aqui eu só quero introduzir esses conceitos para vocês, para que, sei lá, eles não se acumulem e fiquem tão pesados no momento da gameplay, beleza? Pois, show! Nós já entendemos quais são as funções do valete. Na primeira e na segunda rodadas, eles nos ajudam a pontuar mais, de acordo com as vasas que nós ganhamos. E na terceira e última rodada, nós temos a opção de utilizá-los como carta de aposta, única e exclusivamente, apenas ele, ou então somá-lo à aposta dele com a aposta de uma outra carta mágica, tá? E assim ganharmos ainda mais pontos. Beleza? Show! Uma observação, né? Como eu disse para vocês, é que caso vocês queiram utilizar única e exclusivamente o valete como sua cartinha de aposta, então as suas cartas de personagens permanecerão viradas para cima, logo você poderá se utilizar das habilidades especiais deles naquela rodada, tá? Show? Pois beleza! Vamos para as rainhas, porque os valetes, né, como eu disse, são todos praticamente iguais, o que muda são apenas as quantidades de vitórias que eles demandam para te auxiliarem a pontuar, tá? Mas as cartinhas de apostas deles são todas iguais.
Eles querem que você ganhe 3 vasas e com isso 100 pontos, tá? Vamos lá, cartas de rainha. Eu vou começar com a carta da rainha verde. O que ela faz? Caso você... Rainha verde. Caso você não queira jogar, chega o seu momento e você não quer jogar, você joga a carta da rainha verde na vaza e então ela vai te levar para o último lugar da jogada, tá? Você será o último a jogar naquela vaza. O último a jogar naquela vaza, tá? Então, novamente, para ratificar, caso você não queira jogar quando chega a sua vez, você simplesmente joga a carta da rainha verde naquela vaza e você automaticamente será o último a jogar naquela vaza. E então, quando chega o seu momento, você simplesmente joga a carta que você preferir. Beleza? Show! A rainha vermelha é muito interessante. Caso você decida utilizar a rainha vermelha, você simplesmente vira ela, tá? Ou, inclusive, uma coisinha que eu havia esquecido, tá? Ao utilizar tanto reis como rainhas, vocês precisarão virar a carta para dizer, olha, usei, tá? Usei, está usada. E a diferença entre eles é que o rei você só poderá utilizar uma única vez por jogo. Por jogo. Em toda a partida ele só será utilizado uma única vez. Enquanto a rainha só será utilizada uma única vez por rodada. Ou seja, em um jogo com 3 rodadas, você poderá utilizar a sua rainha 3 vezes. Caso você opte por pagar o preço dela para que ela seja revivida, tá? Então, ela será virada para trás quando você decide utilizá-la, acaba a rodada. Caso você queira utilizar novamente o poder dela, você desconta determinado número da sua quantidade total de pontos e então ela será revivida, tá? A rainha verde ela é até baratinha, mas, meu povo, a rainha branca. Menina, olha o que essa rainha branca faz. São 30 pontos. Gente, não, peraí, que ainda tem uma que é 40. É tu? É tu? É. A rainha vermelha, ela te demanda 40 pontos. Olha que horror. Enfim. O que faz a rainha vermelha? Gente, a rainha vermelha, quando você decide utilizá-la, significa que você vai ganhar automaticamente mais uma vaza. Isso é bom para poder te auxiliar em bater a tua aposta, em conseguir alcançar o número de vazas que você apostou que ganharia, né? Então ali, caso você sinta que você esteja precisando de uma vitória a mais, simplesmente utiliza a carta da rainha vermelha, tá? No seu turno, vira ela. Então, caso queira reutilizá-la novamente, na próxima rodada, você paga a quantidade de pontos que ela te pede. No caso da rainha vermelha, 40 pontos. Rainha azul. Rainha azul. A rainha azul, gente, ela vai... Quando ela for jogada, ela vai transformar qualquer carta de qualquer cor em uma carta de bandeirinha branca, que por sinal é a carta mais fraquinha do jogo inteiro, tá? Logo, você não quer ganhar a sua vaza? Beleza, jogue uma carta, logo em seguida jogue a carta da rainha azul e a sua carta automaticamente se transformará em uma carta de bandeirinha branca e você perderá aquela vaza, tá? Novamente, cartas que te auxiliam a bater a sua aposta, tá? Te ajudam a conquistar a sua aposta. A rainha branca, em contrapartida à rainha azul, ela transforma qualquer carta sua em uma carta de viadinho branco. Gente, o viadinho branco, ele é a carta super trunfo. Aqui nós temos a carta trunfo, que são as cartas da cor preta, e então nós temos a carta do viadinho branco, que é a carta de super trunfo, tá? Então, a rainha branca ela é muito interessante. Caso você sinta que você queira ganhar aquela vaza, você joga a sua carta normalmente e logo em seguida joga a rainha branca em cima dela. A sua carta vai se transformar automaticamente na carta de viadinho branco e então você muito provavelmente vai ganhar aquela vaza, tá? Vamos lá.
ela é exaurida, logo ela é exaurida, e então na próxima rodada você pode revivê-la novamente, caso você decida pagar 30 pontos, tá? E por último, mas não menos importante, a carta da Rainha Preta. A carta da Rainha Preta, gente, ela simplesmente te liberta da obrigação de seguir a cor do líder daquela vaza. Então, digamos que o primeiro jogador, o jogador líder, lança uma carta vermelha. Não se sinta obrigado a jogar uma carta vermelha, caso você de fato tenha uma carta vermelha, tá? Você joga a carta da Rainha Preta, a carta dela será exaurida, e então você joga a carta da sua preferência, a carta da cor que você quiser, tá bom? Isso naquela vaza específica, tá? Beleza? E então ela será exaurida e ela será revivida caso você pague 10 pontinhos para ela, tá bom? Show? Então essas são as rainhas, tá? Vamos agora para os reis. Começando pelo Rei Verde. Gente, os reis, eles têm um ponto muito interessante, porque aqui em King Street Takers nós temos a carta trunfo, que são quaisquer cartas da cor preta. Nós temos as cartas super trunfos, que são as cartas de viadinho branco. E nós temos o super hiper mega blaster trunfo, que são as cartas dos reis. Gente, meu Deus do céu! Logo, se você quiser ganhar com toda a certeza do mundo daquela vaza, jogue o seu rei. Só tem uma pegadinha, tá? Você joga o seu rei após jogar uma carta da cor dele. Então, com o exemplo do Rei Verdinho, caso você queira de fato usá-lo, jogue uma carta verde de qualquer valor. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, até 10, tá? Independentemente, você coloca o seu rei em cima da carta que você escolheu jogar, tá? Novamente, precisa ser da cor dele. Precisa ser da cor dele. E então, você muito provavelmente vai ganhar aquela vaza, tá? Muito provavelmente mesmo, porque ele é muito forte, tá? Mas alto lá, se chegar por acaso ali, não sei, quem sabe, outra pessoa queira jogar um outro rei, irá ganhar quem jogar o rei por último, tá? É a única exceção. Em todas as outras situações desse jogo, ganha quem lança a carta mais forte primeiro, ou seja, ganha quem lança a primeira carta de viadinho branco. A segunda pessoa que jogou a carta de viadinho branco jogou essa carta praticamente no lixo, porque ela de nada valerá. Porque quem ganhou foi o primeiro a jogar a carta de viadinho branco. Sei lá, uma carta 10 preta. Existem três cartas de 10 preta no jogo. Uma carta normal do baralho, mais 2 cartas especiais do Berserker. Logo, existe mais de uma carta 10 preta no jogo. Logo, 2 ou 3 pessoas podem jogar cartas de 10 pretas em uma mesma vaza. Levará aquela vaza quem lançar a carta de 10 preta primeiro, tá bom? Mas os reis quebram essa regra. Ganha aquela vaza quem soltar o rei por último, tá bom? Tá certo? Então, o que acontece? Você utiliza lá seu rei, ganha ali sua vazinha, ele será exaurido e então ele nunca mais será revivido, tá? Ele só pode ser utilizado uma única vez por partida, uma única vez por jogo. Uma vez exaurido, ele vai te ajudar a pontuar de acordo com as cartas da cor dele que você tiver ganho. O Rei Verdinho vai te dar 10 pontos por cada carta verde que você ganhar. E isso se acumula ao longo das rodadas, tá? Se você tiver exaurido ele na primeira rodada e ele permanecer exaurido, naturalmente, né, já que ele não pode ser revivido, na segunda e na terceira rodada, ele vai continuar te ajudando a pontuar tanto na primeira, tanto na segunda, quanto na terceira rodadas, tá? Então, é muito interessante utilizar reis ali logo na primeira rodada, assim você continua combando os pontos até a última rodada.
E caso você não o utilize em nenhum momento ao longo da partida, ao final da terceira e última rodada, ele vai te dar mais 30 pontos, tá? Só isso, mais 30 pontos. O mesmo com o rei vermelho, ele vai te dar 50 pontos, caso não seja utilizado em nenhuma das 3 rodadas. Ao final do jogo, ele vai te dar 50 pontos. Ou então, caso você o utilize, tá? Ele vai te dar 10 pontos por cada carta vermelha que você ganhar. Mesmo esquema, 10 pontos por cada carta azul que você ganhar, mais 40 pontos caso você não o utilize de forma alguma ao longo do jogo. 60 pontos caso você não o utilize ao longo do jogo. E caso você de fato o utilize, ele vai te dar 20 pontos se você tiver uma carta branca. 50 pontos caso você tenha 2 cartas brancas, 80 pontos caso você tenha 3 cartas brancas e 150 pontos caso você tenha as 4 cartas brancas do jogo, tá? Ele pontua muito, gente, muito mesmo, e dá pra combar legal com alguns personagens mágicos aqui. Por último, o Rei Preto, tá? Que vai te dar 20 pontos caso você não o utilize em todo o jogo e 10 pontos por cada carta preta que você tiver. Só mais uma coisinha sobre as cartas dos reis, tá? Cada um vem com o respectivo número do rei. Isso será muito importante para definir o primeiro jogador a escolher os personagens nas rodadas seguintes. E um ponto interessante é que cada um, 5, 4, 3, 2 e 1, tá? Aqui os respectivos números dos reis. No entanto, contudo, todavia, caso você utilize os seus reis, esse númerozinho vai subir, tá? Isso vai ser muito importante caso, novamente, como eu disse, nas rodadas seguintes, quanto menor o número do rei, mais rápido você escolherá as cartas para compor o seu novo grupo, porque assim, a trinca real você escolherá logo antes da primeira rodada e ela será a mesma ao longo de todo o jogo. Mas quando acabar determinada rodada, na próxima rodada você poderá mudar os seus 3, aliás, você deverá mudar os seus 3 personagens mágicos, tá? Então é importante você ter um número do rei pequeno, porque quanto menor o número do rei, primeiro será você para escolher, terá prioridade no momento de escolher os personagens mágicos, tá? Então, a partir do momento em que você decide utilizar o seu rei, o número real dele vai subir, logo você vai perder prioridade ali, tá? No momento de escolha dos personagens. Muito provavelmente, caso você utilize o seu rei branquinho, ele vai ficar com o número de rei no valor de 10. Logo, muito provavelmente você será o último a escolher. Seus amiguinhos vão escolher os melhores personagens antes de você. Então, saquete, tá? Saquete, só saquete, tá bom? Beleza? Então, terminamos aqui a trinca real. Vamos para os personagens mágicos, tá? Esse grupinho aqui, nós precisaremos escolher 3 por rodada, tá? E beleza, simbora. Vamos começar aqui pelo Collector. Gente, o Collector, ele comba maravilhosamente bem com o Rei Branco, tá? Porque ele vai te ajudar, essa é uma habilidade passiva. Ele vai te ajudar a pontuar dessa forma. 20 pontos caso você tenha uma carta branca, 50 pontos caso você tenha 2 cartas brancas, desculpa, e 80 pontos caso você tenha 3 cartas brancas. Mas, Babu, e se eu tiver 4 cartas brancas? Ainda assim você vai pontuar 80, tá? Tá aqui dizendo o máximo de 80. Beleza? Tá? Então, não fica mais do que isso, tá? É o Rei Branco que te faz pontuar com 4 cartas brancas, tá? Essa é uma habilidade passiva do Collector, então caso você o escolha, você o deixará ali, viradinho pra cima, tá? E ao final da rodada, ele vai te conceder esses pontos de acordo com as cartas brancas que você obtiver,
tá? Em vasas. E aqui o resumo das apostas dele e aqui a versão estendida. Ele vai te dar 30 pontos caso você não ganhe nenhuma vaza, 20 pontos caso você ganhe uma vaza e 40 pontos caso você ganhe 2 vasas. Tá bom? Tá certo? Novamente, esses números não são cumulativos, tá? Para ganhar estes pontos, você precisa ganhar exatamente este número, o número logo acima deles, tá? Esse é o Collector. Ninja é um personagem que eu gosto bastante mesmo. Vivo pegando, inclusive, o que é que ele faz. Caso você seja o líder daquela vaza, você pode escolher, tá? Você tem a possibilidade de escolher, mas não se sinta obrigado a passar a liderança para outra pessoa. Você não quer ser o líder? Beleza, não tem problema. Faz o Toninho ser, faz ele se lascar no começo, tá? jogando a primeira carta, tá? Então você fica lá desenvolvendo sua estratégia. E uma outra habilidade passiva, tá? Ele tem essas 2 habilidades, é que caso você tenha 2 vitórias, você ganha 30 pontos, tá? Isso daqui não é aposta, tá? Você só precisa ter 2 vitórias que ele vai te dar 30 pontos, tá? Independentemente se você errou ou acertou a sua aposta. E caso você de fato queira escolhê-lo como carta de aposta, você vai virá-lo, vai deixar ele ali viradinho e vai batalhar para ganhar 2 vasas, porque assim você ganhará 70 pontos, tá? Vamos lá, Resistance. Gente, Resistance tem uma habilidade fenomenal. No seu turno, quantas vezes você quiser, tá? Quantas vezes você quiser, não existem limites para sonhar com Resistance. Você pode transformar suas cartas 1 em 10, suas cartas 10 em 1, suas cartas de bandeirinha branca em cartas de viadinho e cartas de viadinho em cartas de bandeirinha branca. Gente, não existem limites para quantas vezes você pode fazer isso, tá? Tudo o que vocês precisam fazer é só avisar. Vocês colocam a carta e digam: olha, vocês estão vendo esse meu 1? Pois ele tem um valor de 10. Ó, vocês estão vendo essa minha carta de viadinho branco? Pois ela tem valor de carta de bandeirinha branca, tá? Vocês só precisam informar os demais jogadores, caso vocês optem, tá? Não se sintam obrigados, caso vocês optem por transformar o valor das suas cartas, tá? O Healer é uma união do Rei Azul e do Rei Verde, tá? Outra habilidade passiva, ele vai te dar 10 pontos por carta azul que você ganhar, 10 pontos por carta verde que você ganhar, tá? Samurai. O Samurai vai transformar todas as suas cartas vermelhas em cartas pretas. E quando eu digo transformar, significa apenas que as suas cartas vermelhas terão o valor de cartas pretas. O que isso significa, Babu? Que todas as suas cartas vermelhas terão força de carta trunfo. O seu 1 vermelho equivale a 1 preto, tá? Novamente, uma habilidade passiva e obrigatória. Esta aqui é obrigatória, tá? Você não pode escolher qual carta vermelha terá o valor de carta preta, não. Você não poderá escolher obrigatoriamente todas as suas cartas vermelhas, obrigatoriamente. Todas as cartas vermelhas terão o valor de cartas pretas. E caso você de fato queira utilizá-lo como carta de aposta, você vai virá-lo e batalhar por uma vaza, porque assim você vai ganhar 60 pontos. Berserk é um favoritinho meu também. Gente, antes de começar a rodada, o Berserk te obriga a trocar uma carta da sua mão por uma carta 10 preta, tá? Então você troca uma carta da sua mão, uma carta da sua escolha, obrigatoriamente, e você receberá uma carta 10, ou seja, uma carta trunfo preta, tá? E outra habilidade passiva dele é... Aliás, essa habilidade não é passiva, é ativa, né? Mas ela acontece uma única vez antes de começar a rodada, tá? E caso você tenha uma vitória, ele vai te dar 20 pontos. Caso você queira escolhê-lo para ser sua carta de aposta, você não precisa ganhar nenhuma vaza e assim você obterá 50 pontos. Eita, o Hermit! Ai, eu adoro ele! Gente, o Hermit
ele vai te dar a opção, tá? De uma vez por rodada no seu turno, você vai escolher descartar 3 cartas da sua mão para pegar 3 cartas do baralho, tá? Não se sinta obrigado a permanecer com as novas 3 cartas, tá bom? Tá certo? Você pode escolher se livrar das 3 novas cartas e permanecer com as suas 3 cartas antigas, ou então se livrar de uma, ganhar as outras 2 e assim por diante. E caso você não tenha ganho nenhuma vaza, você vai obter 20 pontos. Caso você escolha o Hermit para ser a sua carta de aposta, você ganhará 40 pontos caso ganhe 2 vazas, 70 pontos caso ganhe 3 vazas, tá? Gambler! O Gambler, seguindo ali mais ou menos a mesma linha de raciocínio do Hermit, ele vai fazer com que você troque 2 cartas da sua mão por 2 cartas do baralho. A diferença é que o Hermit, você pode escolher em qual turno, uma única vez por rodada, quando você fará isso. O Gambler te obriga, antes da primeira vaza, ou seja, antes de determinada rodada, trocar 2 cartas da sua mão por 2 cartas do baralho. Mas, novamente, não se sinta obrigado a permanecer com as 2 novas cartas. Você pode trocar muito bem pelas... Aliás, você pode simplesmente se desfazer delas e permanecer com as 2 cartas na sua mão. Ou então, pegar uma, se livrar de outra e assim segue. E assim se segue o jogo, tá bom? E essas 2 belezinhas aqui que são muito interessantes porque eles não têm exatamente apostas, eles são especiais. Ah, sim, perdão, eu nem mostrei, né? O Gambler, ele diz que caso você acerte a sua aposta, caso você acerte a sua bid, você ganha 20 pontos, tá? E estes são os valores dele quando ele será caso ele seja a sua carta de aposta, tá? Agora, vamos para essas 2 cartinhas especiais. A líder de torcida, a cheerleader, o que é que ela faz? Gente, vocês têm 2 opções com ela, tá? Primeiro, você escolhe um outro jogador, você entrega para ele a cartinha de Kizuna, a cartinha de amigo. Você vai lá, tei. Jogador, você será meu amigo, tá? E o que vai acontecer? A partir de então, isso acontece antes de começar a rodada, tá? A partir de então, você pode, em algum momento, no turno que você preferir, mas apenas uma única vez por rodada, trocar uma carta com ele. Uma carta com o seu jogador amigo. Por quê? Porque a aposta do seu amigo será a sua aposta. Caso o seu amigo seja vitorioso na aposta dele, você ganhará o mesmo número de pontos que ele. Logo, você vai tentar ajudá-lo a ganhar a aposta. Beleza? Essa é a primeira opção da cheerleader. Você estará lá torcendo para o seu amigo, tá? Para que ele ganhe as apostas. Assim, ele duplicará os pontinhos dele, ou melhor, duplicar não é exatamente a melhor palavra, né? Ele replicará os pontinhos dele em você. Tá bom? Tá certo? Essa é a primeira opção da líder de torcida. Qual é a segunda opção? Gente, qual é a segunda opção, né? Qual é a segunda opção? Ao invés de entregar a cartinha de amigo, você entrega a cartinha de cópia. Você só chega lá e... Ô moço, tô copiando aí a tua aposta, viu? Aí o que acontece? Você simplesmente vai copiar os valores daquele seu amigo, caso ele tenha apostado aqui com o Berserker, tá? Não ganhar nenhuma vaza para ganhar 50 pontos. Você vai copiar a aposta dele, mas assim, independentemente se ele ganhar ou não, você vai atrás de fazer o seu jogo. Se mesmo ele perdendo, você pode ganhar a aposta, tá? Você vai ganhar independentemente dele ganhar ou não. Você apenas estará copiando a aposta dele, mas não replicando o resultado dele, tá? Tá certo? E, pois é, e olha como é que ela é, né? Ela é especial, né? Como eu falei, eu expliquei aqui a situaçãozinha dela pra vocês.
E a outra cartinha especial é a carta do Diabinho. Gente, o Diabinho tem um poder especial muito parecido com o da Rainha Vermelha, tá? Ele passivamente te dá 2 vitórias a mais. Ou seja, se você ganhou uma vaza, com ele ali, quietinho na dele, você vai estar, no caso, com 3 vazas. Se você ganhar 2 vazas, na realidade você estará com 4 vazas, caso você mantenha o Diabinho assim, pra cima, tá? E caso você tenha 3 vitórias, ele te subtrai pontos, tá? Te subtrai 20 pontos. Essas são as habilidades passivas. No entanto, todavia, caso você queira utilizá-lo como carta de aposta, olha como ele é malvado. O número de jogadores que não ganhar as suas apostas vezes 30 será o valor da aposta do Diabinho. Ou seja, se você está jogando contra os 3 jogadores, apenas 2 acertaram as suas apostas e 1 errou, você vai ganhar 30 pontos. Caso 2 tenham acertado, caso 2 tenham errado e 1 acertou, você vai ganhar 2 vezes 30 pontos, ou seja, você vai ganhar 60 pontos. Ou seja, caso o Diabinho seja a sua carta de aposta, quanto mais os demais jogadores errarem, quanto mais eles não obtiverem sucesso, mais pontos você obterá. Ele é um verdadeiro diabinho, né? Não? E então, o que é que vocês acharam? Gente, eu sei que pode ser muita informação, mas lembre-se que é tudo uma questão de se acostumar. Eu reli realmente umas 5 vezes o manual para conseguir, aliás, entender como é que funciona cada personagem, tá? O manual realmente explicou bem direitinho, mas é porque no dia a dia, no cotidiano do jogo, podem existir circunstâncias que não estão presentes no manual. Então, essas omissões a gente tentou suprir da melhor forma possível, mas pelo menos os personagens eles funcionam assim, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, relaxem, nós teremos uma simulação aqui, tá? Nesse mesmo vídeo, também teremos jogatina no vídeo de gameplay e também estaremos aqui embaixo respondendo qualquer dúvida que vocês por acaso tiverem, tá bom? Tá certo? Pois sim, bora finalmente conhecer os nossos convidados especiais. Bora comigo! Voltamos, gente! Aqui com os nossos convidados especiais, Gengonho e Babu Fairy, tá? Beleza? Eles muito solicitamente aceitaram o nosso convite de participar aqui hoje na simulação de rodada de King's Trick Takers conosco. Então, beleza, bora lá. O que foi que aconteceu? A primeira coisa que nós faremos, aliás, que nós já fizemos inclusive, foi distribuir as cartas do baralho. Tá aqui o baralho. As cartas foram distribuídas, como estamos em 3, cada um recebeu 5 cartas, porque serão 5 vazas por rodada, beleza? Então, essa é a primeira coisa que vai acontecer no jogo. Aí, com as nossas cartas em mãos, então, agora nós vamos atrás de escolher os personagens mágicos e a trinca real que nós queremos ter, tá? Mas, peraí que eu vou ter que dar uma organizadinha aqui, proposital inclusive, tá? Porque em um jogo para 3 jogadores, nós teremos menos cartas, nós teremos determinados valores fora do jogo, tá? Se eu não me engano, para 3 jogadores, as cartas 6, 7, 8 e 9 saem. Então, vocês não verão nenhuma dessas cartas no nosso baralho. E algumas cartas de personagens mágicos também sairão, tá? Então, vou fazer aqui uma limpezinha e vai ser agora! Bufo! Voltamos agora com a limpezinha, tá? Algumas cartinhas aqui, vocês percebem que foram reduzidas, né? E cá estamos. Beleza. Quem será o primeiro a escolher, tá? A gente vai fazer aqui um 0 em 1, tá? 0 em 1 americano. Eu joguei aqui 1, Babu Fairy jogou 2 e o Gengonho jogou 3, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O Gengonho será o primeiro a escolher.
E então, eu serei a segunda, em sentido horário, a Babu Fairy será a última a escolher. Um de cada vez, tá? Ou uma trinca real ou um personagem mágico. Vamos lá, Gengonho, acho que o Gengonho vai querer escolher o Gambler, tá? Então, ele vai pegar a cartinha Gambler para ele. E ele vai guardar ela aqui. Quem que eu quero escolher, hein, gente? Como eu estou com essas duas belezinhas aqui, eu acho que eu vou pegar um Resistance. Peguei um Resistance pra mim, tá? E porque o Resistance, não sei se vocês lembram, eles têm aquela mecânica de transformar a carta de bandeirinha branca em carta super trunfo de viadinho branco, né? E olha o que eu tenho aqui, ó. Yay! Tá vendo? Então acho que vai dar bom. E a Babu Fairy gosta muito da cor rosa avermelhado, então ela vai escolher esta trinca real para ela, tá? Trinca real da Babu Fairy. Beleza. Primeiro turno da escolha, como a Babu Fairy foi a última, agora ela será a primeira, acreditem se quiser, agora ela será a primeira a escolher. E ela está a fim de escolher, acho que ela vai querer escolher o Berserker. Não, acho que ela vai querer escolher o Samurai. Pronto, ela vai querer escolher o Samurai. Dali, agora em sentido anti-horário, eu sou a segunda a escolher. Eu vou querer escolher o Collector, que vai me dar pontos de acordo com as cartas brancas que eu tiver. E o Gengonho vai escolher o Berserker, porque ele é desses, combina muito com a personalidade dele, tá? Aí agora o Gengonho foi o último a escolher. Neste turno de escolha de personagens, ele será o primeiro, tá? Então ele vai escolher a trinca real preta, novamente, combina com a personalidade Darkness dele. Eu vou, agora em sentido horário, né? Eu vou escolher a trinca real verde, porque eu amo essa cor. E a Babu Fairy vai escolher o Hermit. Babu Fairy vai escolher o Hermit. Beleza? Agora já passamos por 3 turnos de escolha, agora quarto e último turno. Babu Fairy, como foi a última a escolher no terceiro turno, será a primeira a escolher agora. Ela vai escolher Resistance. Ela vai escolher Resistance. E agora, né, em sentido anti-horário, eu vou escolher minha última carta, Ninja. Escolhi minha última carta, Ninja. E o Gengonho, por último, mas não menos importante, vai escolher o Hermitzinho pra ele. Tá? Beleza? Perfeito. Agora eu vou dar uma organizadinha aqui, tá? Beleza? Então, tudo organizadinho, todo mundo com suas respectivas cartinhas, tá? Tanto as cartas de números, né? Os naipes coloridos, como seus respectivos personagens mágicos, tá? Esta é a configuração. A trinca real acima, os personagens mágicos abaixo. Beleza? Agora, o que a gente precisa decidir? Qual será a nossa carta de aposta, tá? E para tanto, a gente vai precisar escolher um dos nossos personagens mágicos, tá? Em um primeiro momento, tanto na primeira rodada como na segunda rodada, como eu já falei para vocês, nós podemos escolher um único personagem mágico, não trio real, um único personagem mágico para ser a nossa carta de aposta. E nós vamos decidir de forma simultânea, tá? É literalmente assim, no 3, 2, 1 e... bufo! Tá? Tá certo? Eu, no caso, decidi que será a minha ninja.
Babu Fairy decidiu que vai ser o Hermit dela. E o Gengonho decidiu que vai ser o Gambler dela. Tá? E assim fica o jogo. Antes de darmos início à primeira rodada. Beleza? Pois, uma vez as apostas tendo sido reveladas, agora nós iremos verificar qual personagem tem uma daquelas habilidades em que você precisa executá-la antes do início da primeira vaza. Eu não tenho, o meu Collector tem habilidade passiva, meu Resistance tem habilidade passiva. Gengonho, o Berserker dele obriga ele praticamente a trocar uma carta da mãozinha dele por um 10 preto. Então é isso que Gengonho fará. Gengonho descartou uma cartinha, ele não gostava, e obteve a carta 10 do Berserker especial. Vocês percebem que até o verso da carta é diferente, né? As cartas normais são brancas, a carta especial, a carta 10 especial do Berserker é rosada. Resolvida essas pendências antes de começar a vaza, então agora sim, bora começar isso agora! Beleza, pois o turno do Gengonho oficialmente começou. Como ele tem um Hermit ali, como eu já falei pra vocês, ele pode decidir, caso ele queira trocar ou não, 3 cartas da mãozinha dele por 3 cartas do baralho, tá? É uma possibilidade que pode acontecer uma única vez no turno da preferência dele por rodada, tá? Então, eu creio que ele não vai trocar, acho que ele está se sentindo muito confiante, ele está pronto para jogar a primeira carta. Eita, como começou forte! Vamos lá, em sentido horário só a segunda, eu não tenho o naipe do líder, né? Então, o que é que eu vou fazer? Porque eu sou dessas. Gente, como eu não tenho o naipe do líder, eu posso escolher a cor do naipe que eu quiser. Mas mesmo se eu tivesse uma carta, qualquer carta na cor azul, ainda assim eu poderia utilizar as minhas cartas brancas, tá? As cartas da cor branca, elas não são obrigadas a seguirem a cor do naipe da carta líder, tá? Então, né? Carta de viadinho branco super trunfo! Beleza, é o turno da Babu Fairy. Ela necessariamente está obrigada a jogar uma carta azul, caso ela tenha. Beleza, jogou. Então, né, gente, Babu Fairy até que jogou uma carta alta, mas a minha carta branca do viadinho, né, é uma carta super trunfo. Então, com licença. Ganhei, vou deixar aqui separadinha, tá? Mas já tenho uma vaza, preciso de 2 para pontuar. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Gente, estou usando a minha carta da bandeirinha branca, mas com a minha carta Resistance eu vou transformá-la em carta de viadinho. Logo, Gengonho e Babu Fairy entendam que a minha carta de bandeirinha branca é na realidade uma carta super trunfo, tá? Vai, Babu Fairy. Certo? Meus amores, vocês perceberam que porque eu joguei uma carta branca, a Babu Fairy pôde escolher a carta da cor que ela quiser, tá? Beleza? Ela não está obrigada a jogar uma carta na cor branca, ela pode escolher a cor que ela quiser. As cartas brancas, elas têm esse poder, elas tanto podem ser jogadas quando o jogador bem entender, sem precisar seguir o naipe do líder, quanto caso o líder tenha jogado uma carta na cor branca, o segundo jogador é quem vai ditar a cor daquela vaza, tá? Então, o que foi que Babu Fairy fez? Jogou uma carta qualquer na cor vermelha porque ela quis utilizar o rei dela, tá? Então, assim, vocês lembram da minha carta a minha carta de bandeira branca que virou uma carta super trunfo? Pois é,
Bubble Fairy acabou de destruir a minha jogada, colocando o rei dela, que é um... Você lembra, né? A carta Super, Hiper, Mega, Ultra, Blaster, Trunfo. Então ela está ganhando. Gengonho usou uma carta de bandeirinha branca, ele não está nem aí pra ganhar. Então, né, Bubble Fairy, leva, Bubble Fairy. Leva. Exariu a carta, tá? Ela nunca mais vai poder reviver o rei dela por todo o jogo, por toda a partida, tá? Não apenas nessa rodada. E ela ganhou a vaza, ela começa. Valha minha Nossa Senhora, o que é que tá acontecendo com essa mulher? Vai, Gengonho. Vai, Gengonho, vai, Gengonho. Gengonho novamente pode escolher a carta na cor que ele bem entender, porque a primeira jogadora jogou uma carta branca. Gengonho jogou a carta preta. Seria interessante ele jogar um rei? Gengonho, você não prefere jogar um rei? Ave Maria, tá bom, tá certo. Pois olha só as minhas. Sabe o que eu vou fazer, ó? Olha o que eu vou fazer, ó. Bufo! E aí, Bubble Fairy? E aí, hein? Tô te chamando pra chincha. Beleza. Ganhei, porque novamente, né? Reis vencem de cartas super trunfos, porque eles são Godzilla trunfo, né? Meu reizinho será exaurido. E eu ganhei essa vaza para mim, formando assim 2 vazas. A minha quantidade de apostas, né? Logo, não quero mais ganhar. Estou jogando uma carta qualquer. Tá? Bubble Fairy. Bubble Fairy, você não me prejudique. Bubble Fairy não tinha uma carta vermelha, logo lançou uma carta preta e está nos afirmando que o 1 preto dela, na realidade, tem valor de 10 por conta do Resistance, da carta Resistance. Show de bola. Estou tranquila porque não estou ganhando a vaza, porque tem cartas trunfo aí. Então, Gengonho usou seu rei preto, logo ganhou a vaza. Ganhou, Gengonho. Leve pra você, meu filho. Leve. Gengonho preparado para a sua última vaza. Olha aí o 10 que ele ganhou do Berserker. Eu não tenho cartas pretas, logo vou usar a carta que eu tenho. E por último, Bubble Fairy. Só que, gente, Bubble Fairy vai utilizar a sua rainha. Vocês lembram o que a rainha vermelha faz? Ela te concede uma vitória, tá? Te concede uma vaza. Independentemente dela ter ganho ou não, independentemente dela ter jogado uma carta vermelha ou não, rainhas não estão obrigadas pela sua própria cor, tá? Apenas os reis. Então, ela simplesmente usou a rainhazinha dela, ela vai colocar aqui do lado só para lembrar que ela tem uma vaza, tá? Uma vaza a mais. E assim nós concluímos a última, pelo contrário, assim nós concluímos a primeira rodada. E o que foi que aconteceu aqui? Vamos lá. Começando pelo Gengonho. Gengonho apostou que ganharia 0 ou 2 vazas, correto? E de fato, ele ganhou 2 vazas. Gengonho ganhou 60 pontos. Apenas isso? Apenas isso. Porque o valete dele só daria pontos caso ele vencesse 1 ou 3 vazas. O Berserk, caso ele vencesse uma vaza. E o Hermit, caso ele vencesse 0. Então, ele só possui os pontos da aposta dele, 60 pontos, tá? O rei dele foi exaurido, né? Ele usou o rei dele, logo ele vai ganhar 10 pontos por cada carta preta que ele tiver. Ele já tem 60 pontos e ele tem mais 3 cartas pretas. Logo, 60 mais 30, 90. Gengonho está com 90 pontos. Agora sim, em sentido horário, eu venci minha aposta. Apostei que ganharia 2 vazas. Ganhei 2 vazas. Fiz 70 pontos. Tenho o reizinho exaurido aqui, me dando 10 pontos por cada carta verde que eu tenho. Eu tenho uma carta verde, logo
Já fiz 10 pontos, né? 70 mais 10, 80. Não usei minha rainha. Fiz 2 vitórias. Meu valete me dá mais 30 pontos. Eita, pleura. 130 pontos. Não, 130? Não, 110. Vale, onde é que eu tirei 130? 110 pontos. E o meu collector me dá pontos de acordo com as minhas cartas brancas. Eu tenho 2 cartas brancas, logo ele vai me dar 50 pontos. 110 mais 50, 160! É isso aí! É isso aí! Show! Babu Fairy. Babu Fairy apostou que ganharia 2 ou 3 vasas. De fato, ela ganhou 2 vasas, tá? De acordo com o poder da rainha dela, que está ali valendo como vasa. Logo, ela já ganhou 40 pontos, mais a habilidade passiva do valete dela, ganhou mais 30 pontos, 40 mais 30, 70. O samurai não dá pontos, o resistance não dá pontos. O rei dela dá 10 pontos por carta vermelha, logo mais 10 pontinhos, 80 pontos no total. E é isso, 80 pontos. 160 pontos. Não lembro da tua quantidade de pontos, Gigoi, mas só sei que eu tô ganhando, meu filho. Não importa não quais são seus pontos, tá? E então, agora a gente se organiza para a segunda rodada. O que acontece? Reembaralhamos, aliás, as cartas. Trazemos as cartas de personagens que nós utilizamos aqui para cima. E estes personagens centrais serão somados aos 2 personagens que sobraram da escolha anterior. E agora nós vamos escolher os novos 3 personagens, tá? O que acontece? Regrinha mágica aqui. Quem terá prioridade na preferência será quem tiver o menor número de rei. Vocês lembram que eu já conversei sobre isso com vocês? Como nós exaurimos todos os nossos reis, né? Todos os reis estão exauridos. Então vamos ver qual desses personagens tem o menor número. Gengoin. Aí, em segundo lugar, eu, que tenho 7, Gengoin tem 6. E em terceiro lugar, a Babu Fairy, que tem 9, tá? Então estamos aqui em sentido horário, seguindo o rumo do número dos reis. Esse númerozinho aqui que eu já expliquei para vocês. Então, Gengoin vai começar escolhendo qual é a única coisa que ele não pode fazer. Ele não pode escolher nenhum destes 3 personagens que ele já utilizou na rodada passada. Ele pode pegar outros exemplares do mesmo personagem. Ele pode pegar novamente um Gambler, ele pode pegar o Hermit da Babu Fairy, ele pode pegar ou outro, né? Mas, por exemplo, ele não pode repetir o Berserker, que possui apenas um único exemplar, tá? Da mesma forma, eu não posso repetir a Ninja, eu não posso repetir o Collector e eu posso repetir o Resistance só porque ele tem uma outra cópia ali junto com a Babu Fairy, tá bom? Tá certo? E a Babu Fairy, mesma coisa, ela não pode pegar este Hermit, mas ela pode pegar do Gengoin. Ela não pode pegar este Resistance, mas ela pode pegar o meu. Ela só não pode repetir o Samurai, tá? Que ele não possui outro exemplar. Então, a gente vai se organizar aqui, faremos uma segunda jogada daquela mesma forma e então chegamos na terceira e última rodada, em que a única diferença será que ao escolher apenas uma única carta de aposta, nós também podemos escolher o valete, tá? Uma possibilidade. Ou podemos apenas escolher o valete e não escolher personagens mágicos. Já expliquei isso pra vocês, tá bom? Então, assim, concluímos essa simulação com a primeira rodada e vamos nos preparar para a gameplay que já está sendo planejada. Beleza? Vocês estão aqui comigo, curtiram? Tiveram alguma dúvida? Meus amores, comentem que nós ficaremos mais do que felizes em tirar essas dúvidas para vocês, tá bom? Tá certo? Pois, um beijo, um cheiro, um queijo e a gente se vê no próximo vídeo. Curta, comenta, compartilha e vão lá trocar figurinha com a gente lá no Instagram, tá bom? Beijo, tchau!